Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nossos abraços, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez, eu, Aloísio, comigo, Eduardo Araújo, e ela... Maria de Fátima Miranda. Miranda. Então damos continuidade ao nosso estudo, à nossa conversa a respeito dessa obra, O que é o Espiritismo. Nós estamos ainda no capítulo 1, no terceiro diálogo, o diálogo de Kardec com o religioso, em que Kardec monta esse diálogo trazendo à baila as principais dúvidas que à época persistiam. Lembrando que essa obra foi editada em 1859, quando só existia a primeira edição de O Livro dos Espíritos, que não era uma edição definitiva e completa. E muitas dúvidas surgiram que determinou então a realização e edição dessa obra, que é uma obra esclarecedora dos principais pontos. Então, nesse diálogo que nós estamos tendo entre o padre ou religioso e Allan Kardec, é levado o tema tratado com relação a inferno e demônios. Então vamos lá. O religioso faz uma pergunta. A Igreja, com efeito, reconhece hoje que o inferno material é uma figura, mas isso não exclui a existência dos demônios. Sem eles, como explicar a influência do mal que não pode vir de Deus? É interessante, Aloísio, isso no século XIX. Sim. E a Igreja, segundo o padre aqui colocando, já reconhecia que o inferno material é uma figura. É uma figura. Mas ainda há religiosos que creem nesse inferno material mesmo. Hoje em dia, Eduardo, não mais com tanta ênfase, né? Eu tenho uma origem católica, certo? E eu me recordo de meus tempos de mais jovem, certo? Note que eu disse mais jovem, né? Que eu tinha uma obrigatoriedade de comparecer à missa nos fins de semana. E o sermão que era proferido era um sermão, de um modo geral, ameaçador, tá? Então era que nós quase que voltávamos à Idade Média, certo? Quando a religião impunha determinados preceitos, comportamentos, e que a ameaça era que quem não os atendesse ia queimar no fogo do inferno. E era muito comum isso. Hoje em dia, que eu ainda vou, às vezes, a um casamento, certo? Uma coisa assim, dentro da liturgia católica, você não vê mais no sermão isto acontecer, porque a própria racionalidade, o entendimento, a inteligência, o conhecimento do ser humano já não admite determinadas coisas, entre elas essa daí. Então, no caso aqui, a pergunta que é feita, ele confirma que esse inferno material é uma figura, mas ele realça a necessidade da aceitação dos demônios como aqueles que foram criados para promover o mal. E sem isso, como é que nós íamos entender essa influência do mal que não pode vir de Deus? E Allan Kardec, então, responde a essa indagação do religioso da seguinte maneira. O Espiritismo não admite os demônios no sentido vulgar da palavra, porém, sim, os maus espíritos, que não valem mais do que aqueles e que fazem igualmente o mal, suscitando maus pensamentos.
Somente ele diz não serem eles seres à parte, criados para o mal e perpetuamente votados a isto, espécie de párias da criação e algozes do gênero humano. São seres arrastados, atrasados, ainda imperfeitos, mas aos quais Deus reservará o futuro. Nisso concorda o Espiritismo com a Igreja Católica grega, que admite a conversão de Satã, alusão ao melhoramento dos maus espíritos. Notai também que a palavra demônio não implica a ideia de um mau espírito, que lhe é dada pela acepção moderna, porque a palavra daimônio... Daimon. Né? Daimon, porque a minha grafia aqui está diferente. Grega significa gênio e inteligência. Então, daimon significa gênio e inteligência. Seja como for, hoje ela exprime um espírito mau. Ora, essa colocação de Kardec, ele é muito interessante, porque, na realidade, nós temos um estudo que é apresentado no livro A Gênese, que é bem posterior a essa obra aqui, né? A Gênese é de 1868, certo? E Kardec está aqui tratando dessa obra em 1859. Então, no livro A Gênese, no capítulo 3 de A Gênese, Kardec trata da origem do mal. E ali tem um exercício mental muito interessante, porque ele coloca a entidade do bem, que é Deus, e a entidade do mal, que seria Satanás, o demônio, ou o que seja. E aí faz um exercício, né? Qual a origem disso? Se foi criado por Deus, ele, vamos dizer assim, vamos começar do início. Se ele é mais poderoso que Deus, então o Deus seria ele, o que não é aceitável. Se ele fosse tão poderoso quanto Deus, nós vemos um desequilíbrio, certo? Uma desarmonia na criação, porque nós teríamos duas forças antagônicas e igualmente poderosos. Então, também não é aceitável. Então, ele teria que ser criado por Deus. Então, nós vemos Deus criando o mal, e também não é aceitável. Sim. Então, na realidade, certo, essa questão do demônio não é uma criação divina, porque de Deus só pode emanar aquilo que é bom, mas nós vemos aqueles que ainda prevalecem na prática do mal. Então, esse é o entendimento que a doutrina dos Espíritos nos traz e que é muito racional, é muito compreensível, porque nós todos, quando começamos a nossa jornada, nós a começamos simples, ignorantes, sem conhecimento e ainda fazendo muita bobagem, certo? Mas com o tempo vamos fazendo cada vez menos, e é essa a ideia de evolução que nós aprendemos na doutrina dos Espíritos. E ele continua: ora, admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer, em princípio, a realidade das manifestações. A questão está em saber se são eles os únicos que se comunicam, como afirma a Igreja, para motivar a proibição, feita por ela, de se comunicar com os espíritos. Aqui nós invocamos o raciocínio e os fatos. Se os espíritos, quaisquer que eles sejam, se comunicam, não pode ser senão com a permissão de Deus. É possível que ele só o tivesse permitido aos maus? Como? Deixando a estes toda a liberdade de virem enganar os homens, Deus poderia impedir que os bons espíritos, que os bons lhe viessem fazer um contrapeso, neutralizar suas doutrinas perniciosas? Crer que seja assim não seria pôr em dúvida seu poder e bondade e fazer de Satã um rival da divindade? A Bíblia, o Evangelho, os padres da Igreja reconhecem perfeitamente a possibilidade das comunicações com o mundo invisível, e desse mundo não estão excluídos os bons. Por que, pois, havemos hoje de excluí-los? Além disso, a Igreja, admitindo a autenticidade de certas
aparições e comunicações de santos, rejeita assim a ideia de só podermos entrar em relação com os maus espíritos. Seguramente, quando nos trabalhos obtidos só encontramos coisas boas, quando nos pregam neles a mais pura e sublime moral evangélica, a abnegação, o desinteresse e o amor ao próximo. Quando neles se combate o mal, qualquer que seja o aspecto sobre que se mostre, será racional crer que o espírito maligno assim proceda? Interessante. Interessante o raciocínio, né, que Kardec desenvolve aqui. Porque nós sabemos, isso aqui é uma interação do raciocínio que nos é trazido pela doutrina dos espíritos com o raciocínio que ainda prevalece dentro da Igreja Católica, que é dessa proibição da comunicação, porque só os maus espíritos é que poderiam se comunicar. Mas isso não é uma realidade, porque nós vemos que os chamados santos, certo, se comunicam. Sim. Nós temos as aparições, nós temos as comunicações. Vários fenômenos, né? Vários fenômenos que nos mostram que os bons espíritos se comunicam. Ora, se os bons espíritos podem se comunicar e se comunicam, e se os maus espíritos se comunicam também, nós vemos aí uma gama muito grande de possibilidades dessa relação entre os dois planos da vida, em que a comunicação entre eles se estabelece através da mediunidade. Então, não são só os maus espíritos que se comunicam, não são só os bons espíritos que se comunicam, mas todos os espíritos podem se comunicar desde que haja uma sintonia entre o desencarnado e o encarnado. Então é uma coisa muito racional, é algo muito racional e que nós temos que admitir porque é a nossa realidade. Não é? Tem mais? Quer acrescentar alguma coisa? Não, porque já foi bem colocado. Aí vem a nova participação do padre. O Evangelho ensina que o anjo das trevas, o Satã, se transforma em anjo de luz para seduzir os homens. Olha só, né? Eu fiquei refletindo, porque se tem algo que a treva jamais poderia imitar, seria a luz. No momento em que a treva pretendesse imitar a luz, seria absorvido por ela. André Luiz tem uma página que ele fala, onde a luz se faz, a treva some, né? Mas essa explicação aqui, ela gera um problema, porque alguns companheiros, mesmo diante das mais claras evidências de uma aparição, eu já vi pessoas, né, com esse tipo de crença que o padre está colocando, que relataram ter visto um familiar desencarnado, de forma clara e evidente, mas eles negam. Porque na percepção deles, dentro dessa teoria que o padre expôs aqui agora, não era a mãe, ou o pai, ou o irmão, ou o filho, era o demônio se disfarçando. Sim. Já que, segundo a crença dessa pessoa, jamais um pai, uma mãe, um irmão, qualquer pessoa que seja, poderia aparecer para ele, já que eles estão esperando o juízo final. E só após o juízo final é que eles poderiam ser ressuscitados em corpo e aí sim aparecerem e se reencontrarem. Então é bem difícil você argumentar com uma pessoa que tem uma crença muito solidificada em relação a isso que o padre está colocando aqui, porque mesmo que a pessoa veja, ela não vai acreditar. Essa questão ela é muito delicada, porque um dos aspectos que nós temos que entender é que o entendimento de cada um, que nos leva à adoção de certos valores de fé, certo? Você dificilmente vai poder mudar sem que haja uma experiência, alguma coisa que seja muito forte e que provoque alguma busca de entendimento. Isso acontece a miúde. Muitas vezes a gente diz que a doutrina dos espíritas que nós conhecemos, eles chegam ao espiritismo ou porque já nasceram num núcleo espírita e são educados dentro do espiritismo,
ou pelo acontecimento de alguma coisa muito forte na vida de cada um e que promove a necessidade da busca do entendimento. E quando nós buscamos o entendimento, nós passamos a encontrar algumas propostas que a doutrina dos Espíritos nos apresentam e que são muito fortes, muito claras. E a partir daí, nós mudamos a nossa maneira de entender e de aceitar as coisas que acontecem ao nosso redor. E aí nós vamos mais longe, porque nós sabemos que o perispírito ele é plástico, conforme Allan Kardec e os espíritos ensinam, sobretudo no livro dos médiuns. E alguns espíritos podem tomar determinadas aparências. Então isso é uma outra complexidade. Porém, como a Miranda bem explicou, isso não vai acontecer a não ser que tenha uma permissão espiritual superior. Então são muitas variáveis que acabam gerando confusão até no meio espírita, até entre médiuns. Eu já tive relatos de médiuns que relataram situações em que ela jura que viu determinada pessoa fazendo tal coisa. Mas como esse médium estava num processo de fascinação, claramente você percebe que por um processo hipnótico ele estava sendo induzido a crer que determinada pessoa estava fazendo tal ato, quando na realidade aquela pessoa não estava fazendo aquele ato. Então são uma série de complexidades e variáveis que a hipótese do padre acaba levando realmente muitas pessoas a ficarem confusas. Aí lembra o padre Sebastião, aquele que o Chico teve contato com ele, não é? E aí o Chico vai descrever quem estava vendo do lado. Ele, é a mamãe. Então tem coisa que, quando o interesse pessoal está presente, vale, né? O Fabiano de Cristo tem uma história que narra sobre Fabiano de Cristo, que ele ficava sempre lá na porta do convento de Santo Antônio, fazendo atendimento fraterno. E ele tinha problema de úlcera e a perna era aberta, com machucado, com ferida, e era muita dor, muito sofrimento. Então, quando estava se aproximando a hora do Ângelus, ele fechava a portinha, subia para confraternizar lá com o pessoal lá no momento da oração. E um belo dia, os colegas dele, frades, né, aprontaram uma com ele. Quando ele subia aquela escadaria todinha, com a perninha doída e tal, chegar lá em cima, Fabiano, tem uma velhinha lá embaixo, acabou de chegar, está precisando de atendimento. Ele voltou, desceu toda a escadaria. Está no livrinho dele, Fabiano de Cristo. Aí, quando ele chegou embaixo, tinha realmente uma senhorinha. E ele todo prestativo, queria saber como podia ajudá-la. Ela pegou uma correntinha e falou, não, meu filho, eu só quero que você entregue essa correntinha a Frei fulano de tal. Aí ele voltou. Quando chegou lá em cima, todo mundo debochando. E aí, Fabiano, socorreu a velhinha? Ele, não precisou de socorro. Ela só me pediu que entregasse essa correntinha a você. Era a mãe do frade desencarnada. E eu não sei se é da KPM, um livrinho Fabiano de Cristo que narra várias histórias. Aí a gente fica vendo. Para quem não acredita nessas situações, esse frade foi surpreendido, foi repreendido pela mãe dele, né? Pela brincadeira que fez, a mãe já desencarnada. Vamos lá, menininhos. Vamos lá? Vamos. Vai ler, Eduardo? Vai, Miranda, continue. Kardec responde. Satã, segundo o Espiritismo, é a opinião de muitos filósofos a opinião de muitos filósofos cristãos não é um ser real, é a personificação do mal, como Saturno era outrora a do tempo. A Igreja apega-se à letra dessa figura alegórica. É uma questão de opinião que eu não discutirei. Essa colocação final aqui de Kardec é muito importante que nós entendamos. É uma questão de opinião. Eu ia falar exatamente isso. Que eu não discutirei. Opinião não se discute. Porque é a crença de vai gerar um desgaste desnecessário. E você não vai convencer o outro. Eu, quando era garoto, pouco tempo atrás, certo? Me ensinaram uma coisa que eu adotei na minha vida. E diz o seguinte: religião, futebol e gosto não se discute. É isso aí. Porque é aquilo que a pessoa é apegada,
certo? É íntimo, né? E não adianta, você vai argumentar e não vai mudar coisa nenhuma, apenas vai gerar, conforme o Eduardo lembrou, o desgaste. Certo? Então ele continua. Vamos lá. Admitamos por um instante que Satã seja um ser real. A igreja, à força de exagerar seu poder, tendo em vista intimidar, chega a um resultado totalmente contrário, isto é, a destruição não somente do medo, mas também da crença em tal personagem, segundo o provérbio. Quem muito quer provar, nada prova. Ela o representa como eminentemente fino, sagaz, ardiloso, mas, na questão do espiritismo, falo desempenhar o papel de louco ou de tolo. Essa questão daqui também é muito interessante, porque, conforme Kardec ressalta aqui no seu comentário, a igreja, a força de exagerar seu poder, tendo em vista intimidar, chega a um resultado contrário. Então, vejamos aqui. A igreja, dentro dessa conotação, dessa adoção de céu, inferno, Satanás, etc., teve o seu tempo e eu digo até o seu valor, porque estava lidando com espíritos encarnados que ainda estavam num estágio de ignorância em que necessitavam de alguma coisa que proibisse que eles fizessem alguma coisa por medo. Não pela crença, mas por medo. Quando nós pegamos, vamos mais atrás um bocado, nós pegamos, por exemplo, a primeira revelação, os 10 mandamentos, a lei divina, a lei de Deus, nós encontramos dos 10 mandamentos que chegaram através de Moisés, 8 começam com a palavra não. Não faça isso, não faça aquilo outro, porque era uma necessidade daquela época, daquele momento, e para aqueles que ali estavam e que recebiam essa informação divina como primeira orientação da sua conduta. Mas não adiantava dizer para eles, como mais tarde Jesus disse, ama o teu inimigo. Certo? Não era compreendido ainda qual o significado disto. Hoje em dia já alcançamos com uma clareza um pouco maior, e isso faz parte de nosso processo evolutivo, da nossa compreensão, do nós alcançarmos cada vez mais quais são as orientações para o cumprimento da lei de Deus, da lei divina. Você vê que Jesus, procurando não discutir essas opiniões e trabalhando com o conhecimento que eles poderiam lhe dar, Jesus falava no demônio, falava em Satã. Porque seria muito complexo naquele momento. Era a crença, né? Você partir para uma discussão de opinião que era a crença reinante. Exatamente. Então Jesus tinha que usar, como Kardec diz, que os espíritos procuram não afrontar determinadas crenças quando se dirigem a determinados povos. Quando vai falar de Maomé, quando vai falar de algumas questões do Alcorão, os espíritos procuram respeitar aquela crença para não ferir suscetibilidades de forma desnecessária. Porque o que se quer é a melhora moral e não o confronto de ideias. Exatamente. É interessante essa observação do Aloísio, porque nós vamos observar que até o 4º mandamento, o decálogo, ele é nesse estilo, de mostrar o que deve ser feito. Quando ele vem já com o não na frente, até estiga. E Jesus, com sua pedagogia, ele não usou o não na frente, ele usou o positivo. Ama teu próximo, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. É o que a gente sempre ressalta, que na primeira revelação, através de Moisés, os 10 mandamentos, que são uma base para a nossa conduta, nós vemos o que nós não devemos fazer. Não é isso? Quando vem Jesus, nos diz o que nós devemos fazer. É isso aí, perfeito. Não é? Perfeito. E quando vem a terceira revelação, que é o Espiritismo, nos diz como, para quê. Nos mostra o caminho, não é? Exatamente. Gostei, Luiz. Gostou? Brilhante, hein? Sintetizou, é o sábio. Brilhante. Tá Homem vendo? sábio. Homem sábio. Dito isto... Eu li isso em algum lugar. Deve ter sido através de alguma obra do Eduardo e da Miranda. Dito isto, chegamos ao final de mais um programa. Gratos pela sua audiência. Muita paz a todos. Até semana que vem. Que Jesus nos conduza. Até lá.
Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos chegando para mais um programa Luz na Penumbra. Eu, Renato Souza, ele... Bill Fabiano, juntos mais uma vez. Boa noite, Bill, tudo bem? Boa noite, meu parceiro, estamos juntos. Opa, sempre. Então tá bom, vamos nós aqui dando continuidade ao nosso estudo, Revista Espírita, Ano Ímpar. Agosto de 1859, Mobiliário de Além Túmulo, um texto muito bom, está trazendo mansa, a gente está fazendo várias menções aqui a título de Evangelho, de Novo Testamento, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, não é? Sim. Um apanhado muito importante, com certeza. Kardec continua dizendo assim a respeito desse tema aqui, tá? Todas as teorias que demos com relação ao Espiritismo nos foram fornecidas pelos Espíritos e, muito frequentemente, contrariam as nossas próprias ideias. Como isso ocorreu no presente, prova que as respostas não eram o reflexo do nosso pensamento. Mas o meio de obter uma solução não é coisa indiferente. Saberíamos, por experiência, que não basta pedir bruscamente uma coisa para obter. As respostas não são sempre suficientemente explícitas. É necessário pedir o desenvolvimento com certas precauções. Chegar ao objetivo gradualmente e pelo encadeamento de deduções que necessitam um trabalho preliminar. Em princípio, o modo de formular as perguntas, a ordem, o método e a clareza são coisas que não se devem negligenciar e que agradam, melhor dizendo, aos espíritos sérios, porque veem nelas um objetivo sério. Eis a conversa que tivemos com o espírito de St. Louis a propósito da tabaqueira e tendo em vista chegar à solução do problema da produção de certos objetos no mundo invisível. Sociedade, 24 de junho de 1859. No relato da senhora R., há a questão de uma criança que viu, junto ao leito de sua mãe, um homem fumando um grande cachimbo. Concebe-se que esse espírito poderia tomar a aparência de um fumante, mas parece que ele fumava realmente, uma vez que a criança viu o quarto cheio de fumaça. E o que era essa fumaça? Ele faz essa pergunta. Uma aparência produzida pela criança, é a resposta. Foi plasmada só para ele saber identificar o que estava acontecendo. Né? Sim, agora é pergunta e resposta. Eu vou lendo as perguntas, o Bill vai dando sequência nas respostas aqui, tá? Então vamos nós. A senhora R. cita igualmente um caso de aparição que lhe foi pessoal do espírito de uma pessoa viva. Esse espírito tinha uma tabaqueira e a portava. Experimentava a sensação que se tem apegando? Não. 3. Essa tabaqueira tinha a forma de que se serve habitualmente e que estava em sua casa, que era essa tabaqueira entre as mãos desse espírito? Bom, sempre uma aparência. Era para que a circunstância fosse notada, como realmente foi, e não tomassem a aparição por uma alucinação devida ao estado de saúde da vidente. O espírito queria que a senhora em questão acreditasse na realidade da sua presença. E para isso, tomou todas as aparências da realidade. Foi o que nós falamos no programa passado, né? Os espíritos, na questão da plasticidade do perispírito, que vai se apresentar de forma que você o reconheça. Também esses fenômenos, né, Renato?
Acontece para que você feche ali um quadro, ou que você feche uma situação, né, determinada, para que você possa se localizar no tempo e no espaço, ou até para você traduzir para, por exemplo, eu estou vendo uma coisa que precisa chegar até o Renato por alguma razão, então eu vou fechar todo um quadro, né, com todas as nuances, com todas as características da situação, porque aí dentro dessa situação, né, Renatão, você pode, a partir daquilo que eu estou vendo através da minha evidência, eu identificar alguma coisa. Perfeito. Por exemplo, a fumaça. Quem fumava da minha família, ou algo parecido, não sei se vocês entendem, ou estão me compreendendo, ou eu estou me fazendo entender, melhor dizendo. Né? Então é justamente isso, né? Para que, por exemplo, Emmanuel, por exemplo, citando obras, por exemplo, o Paulo Estevão, ele fala da folha que cai, né? Do chão que está com a marca da pegada, ou seja, são detalhes. Para isso que servem essas características, para você identificar o que está acontecendo, o cenário em si. Né, Renato? Perfeito, com certeza. É a aparência. Sim. É uma aparência, tá? E aquilo tem um tempo também, né? Não fica o tempo todo ali para você ver. Não. É interessante, Bill, porque quando essa questão da mediunidade, ela é algo que precisa ser visto, e os pais, quando a criança começa a manifestar isso também, tem que ter uma atenção muito grande, uma paciência. Procura se esclarecer para poder ajudar, para poder auxiliar, não é? Perfeito. Quando você vê, né, e eu via junto com a minha mãe, quando era mais novo, né, a gente via juntos, aquilo tinha um tempo, depois sumia. Eu via, chamava ela via também, mas depois sumia. Sim. Porque ela também tinha a característica da dessa mediunidade. E eu me lembro muito disso, dessas questões, não é? Então, quando o espírito realmente apareceu, e certa vez apareceu uma senhora de vestido azul marinho, de bolinhas brancas, mas umas bolinhas bem pequenininhas, né? Pontinhos brancos, né? De cabelo liso, preto, né? E tudo. Que de mais tarde nós fomos descobrir, através de umas fotos de familiares do esposo de uma tia minha, que morava na casa da frente, que tinha sido uma familiar dele lá, da família dele, que tinha desencarnado já há algum tempo, né? E ela estava justamente na foto com aquela roupa. Sim, eu lembrei até agora do filme do Divaldo, lembra disso? Quando ele ainda criança, aparece uma senhora que era mãe que era a avó dele, né? Dizendo as características ali da roupa, como foi levada ao sepulcro, né? Exato. É justamente isso. Perfeito. E eles... e eu, né, chamei minha mãe assim, porque eu vi na janela, assim, do lado de fora, né? Eu dentro de casa, e minha mãe levantou, olhou e ainda viu também. Nós abrimos a porta juntos, fomos no quintal e não tinha nada, né? Isso de noite, né? Não tinha nada. E ela viu direitinho, exatamente a mesma coisa que eu vi. Sim. Né? Então, tem aquele momento, olha, é só esse tempinho aqui, pronto, para saber, e depois chamar atenção e pronto, né? Com certeza. Então ele continua dizendo aqui na número 4, disseste que foi uma aparência, mas uma aparência nada tem de real. É como uma ilusão de ótica. Eu queria saber se essa tabaqueira não era senão uma imagem sem realidade, como aquela, por exemplo, de um objeto que se faz refletir numa vidraça. E aí? Continua aqui, né? Antes da resposta, o senhor Sanson, um dos membros da sociedade, faz observar que na imagem reproduzida no espelho há qualquer coisa de real. Se ela não fica nele e que nada a fixa, mas se fosse projetada, sobre uma chapa do daguerreótipo, nunca ouvi falar nessa palavra, mas vamos repetir aqui, daguerreótipo, deixaria uma impressão, prova evidente de que é produzida por uma substância qualquer e não simplesmente uma ilusão de ótica. A observação do Sr. Sanson é perfeita, justa. Teríeis a bondade de dizer-nos se existe alguma analogia com a caixa de rapé, isto é, se nela havia alguma coisa de material? Aí o Espírito responde, São Luís, ou Santo Luís. Certamente. É com o auxílio deste princípio material que o perispírito toma a aparência de vestuários semelhantes aos que os espíritos usavam quando encarnados. Tem alguma tradução dessa palavra aí no seu livro, Renato? Daguerreotipia? Ou é a mesma coisa? Daguerreotipia. É a mesma palavra que está aí, né? É a mesma coisa. Está em outra edição, pode ser. Eu vou ver aqui, tá? Enquanto você acaba aí.
Tá. E tem uma observação aqui que diz o seguinte: é evidente neste caso que devemos entender a palavra aparência no seu sentido de aspecto, de imitação, ou seja, não é aquilo. Está se fazendo como para haver uma identificação, né? A caixa de rapé real não estava lá. Aqui o espírito segurava era apenas a representação da verdadeira. Era, pois, uma relação à caixa original, uma simples aparência, embora formada de um princípio material. A experiência nos ensina que nem sempre devemos tomar ao pé da letra certas expressões utilizadas pelos espíritos. Interpretando-as de acordo com as nossas ideias, nós nos expomos a grandes equívocos. É por isso que precisamos aprofundar o sentido de suas palavras todas as vezes que apresentarem a menor ambiguidade. Trata-se de uma recomendação que os espíritos, ou que os próprios espíritos nos fazem constantemente. Sem a explicação que provocamos, o termo aparência, incessantemente repetido nos casos análogos, poderia prestar-se a uma interpretação falsa. Sim. Então, o significado da palavra consiste em uma imagem única e positiva, formada diretamente sobre uma placa, sobre alguma coisa polida, sensibilizada por vapores de iodo. Enfim, essa que está dizendo aqui. Daguerreótipo. Daguerreótipo. Né? É isso aí. Enfim, tem uma série de tudo aí que o Renato está falando. De combinações aqui, né? Enfim, uma série de situações. Vamos lá. Vamos nós. Não vamos brigar com isso não. Não, é melhor não. Cachorro grande, né? É melhor não, é melhor deixar quieto, com certeza. Né? Mas tem fatores, tem gases, tem química, tem física, tem uma série de coisas aí. A própria física intrínsecas aí, exatamente. Né? Sem dúvida. É física pura, né? Sim, com certeza. Né? Então, na número 5 aqui, ó. É que a matéria inerte se desdobraria? Haveria no mundo invisível uma matéria essencial que revestisse a forma dos objetos que vemos? Em uma palavra, esses objetos teriam seu duplo etéreo, ou no mundo invisível, com os homens aí são representados em espírito? Tem uma nota antes da resposta. Está aí uma teoria como uma outra. E era o nosso pensamento, mas o espírito não a levou em conta, do que não estamos em nada humilhado, porque sua explicação nos pareceu muito lógica e porque ele repousa sobre um princípio mais geral, do qual encontramos muitas explicações. Estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, agosto de 1859, eu, Renato Souza, Bill Fabiano Cordeiro. A gente aqui continua aprendendo junto com vocês ainda muita coisa. Muita coisa bacana para aprender nesse periódico aí. Vamos à resposta, então? Sim, vamos lá. Bom, não é assim que as coisas se passam. Os espíritos dispõem sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço, na vossa atmosfera, eles se dispõem de um poder que estás longe de suspeitar. Podem, pois, concentrar à vontade esses elementos e dar-lhes a forma aparentemente que correspondem à dos objetos materiais. Né? Tem essa capacidade de manipulação para poder plasmar tudo aquilo que eles necessitam, ou melhor, que nós necessitamos, né, para entendê-los. Elementos dispersos no universo, no espaço, né? E exatamente. Tudo. Enfim, tá lá, com certeza. Muita coisa a gente não conhece, né, Renato? Tem. A física, propriamente dito, conhece muito pouco, né? O que nós conhecemos é como diz agora me fugiu o nome da pessoa, né? O que nós conhecemos é uma gota, o que nós conhecemos é um oceano. Perfeito. Né? O Newton, Isaac Newton. Isso. Então, vamos, como o Renato falou, muita calma, né? Vamos devagar. Porque... sim. Para que você vai querer saber a essência da guerreótica? Essa palavra estranha que surgiu agora, para que você vai querer saber disso? O que vai te tornar um cara melhor ou não? Né? Vamos viver a nossa vidinha aqui, né? Sermos pessoas boas, compreendendo. Exato. Já estava de bom tamanho. Compreendendo o Renato me compreendendo, a gente lidando com as diferenças, ou com as limitações de cada um de nós. Exato. Já é o ponto de partida, né, Renato? A própria tabela periódica que nós estustamos, meu Deus. há muito tempo, né?
Eu já não lembro mais. Nadar eu sei a tabela periódica toda. Pô, parabéns. Parabéns para você. Números, Mas e aí? números primos, olha, parabéns para você. Pô, e né? aí? E aí, Ok. né? Complicado. É bom, lógico que a gente tá falando isso de forma bruta, né? É bom saber, temos saber. que... Eu também gosto de aprender, o Renato também gosta. Com certeza. Mas existem coisas que são desnecessárias pro seu dia a dia. Exato. Que você vai, eu sei disso, ok, mas... Tá. E aí? Sem dúvida. Número 6. Coloco de novo a pergunta de um modo categórico, a fim de evitar qualquer equívoco. As vestimentas com as quais se cobrem os espíritos são alguma coisa? Bom, creio que a minha resposta precedente resolve a questão. Não sabes que o próprio perispírito é alguma coisa? Perfeito. Ele, assim como ele faz uso dos elementos dispersos no universo, e vamos entender o universo, aquele ambiente pelo qual ele está ali tentando fazer se mostrar ou tentando fazer mostrar alguma coisa. Exatamente. Assim como ele faz uso de toda essa movimentação, de todos esses elementos, ele faz uso para poder criar a roupa dele. Exatamente. Para que você o veja de branco, de amarelo, de preto, de... As características que são reconhecíveis, enfim, né? Sem dúvida, que vai identificá-lo de alguma forma. Se é alguém que você conhece ou se é alguém que pertence a algum setor, Sim, alguma sim. tribo, alguma Sempre comunidade. Alguma coisa que faça sentido para você. Exato, Né? alguma comunidade, algum país, algum povo. Sim, sim. Né? Com certeza. De época ou contemporânea. Exatamente. Né? Enfim, com certeza. Moderna ou contemporânea. Sim, sim. E tudo mais, com certeza. Número 7. Resulta dessa explicação que os espíritos fazem a matéria etérea sofrer transformações à sua vontade e que, assim, por exemplo, para a tabaqueira, o espírito não a encontrou toda feita, mas que a fez, ele mesmo para o momento no qual lhe era necessária e que a pôde desfazer. Deve ocorrer o mesmo com todos os outros objetos, tais como vestimentas e joias, etc., Sim, evidentemente. Perfeito. Essa tabaqueira esteve visível para a senhora R, ao ponto de lhe fazer ilusão. O espírito poderia tornar tangível para ela? Sim, poderia. Perfeito. Jesus assim o fez depois de desencarnado. Quando, Sim, né? Porque senão sim. ninguém tocaria nas chagas. Como é que o Tomé ia tocar lá nas chagas dele? Senão ele Exatamente. botar o dedo ali e a mão ia passar, ia vazar. Materializou-se novamente. Sim, toca aqui. Pronto, né? Com certeza. Maria de Magdala queria dar um abraço nele, ele disse, não, ainda não, aquele processo ainda não estava completo, ele estava recém... espírito ali. ele estava recém desencarnado. Tinha uma série de coisas ali para serem desligadas, Sim, né? sim. Também, com certeza. Ah, mas aí você pode dizer assim, mas peraí, Jesus, poxa, Jesus era Jesus, ponto. Mas ele não veio derrogar a lei. Existem leis naturais que limitam. Viu? Importantíssimo isso, viu? Ele estava preso, entre aspas, obviamente, à matéria. Ao processo Exatamente, de desencarne, não à matéria, mas ao processo. Eu vou estar preso à matéria. Exatamente. O Bill eu não sei, mas eu... Com certeza. Estamos. Eu vou estar preso à matéria. Até entrar no processo de desencarnação, eu vou estar preso à matéria. Um entorpecimento ali no natural. Ele não, ele estava tão somente realizando um processo, porque ele não estava mais preso às coisas deste mundo. Ele só estava, ele não era. É importante que a gente deixe isso claro. Exatamente. Muito importante, não é? Agora é a 8. Agora é 9, né? É 9. Então vamos lá. Nesse caso, a senhora R poderia tomar em suas mãos, crendo ter uma tabaqueira verdadeira? Sim. 10. Se ela tivesse aberto, teria provavelmente encontrado tabaco? Se tomasse esse tabaco, a faria espirrar? Sim, eu acho que São Luís aqui, brincadeira, devia estar sem paciência já aqui, que é só sim. Sim. Obviamente não é isso, né? Porque não tem outra... É isso sim, pronto. Pronto. Acabou, com certeza. Né? Número 11. O espírito pode dar, portanto, não só a forma, mas propriedades especiais? Interessante. Se o quiser. Foi baseado neste princípio que respondia afirmativamente às perguntas anteriores, com sim, né? 3 provas da poderosa ação que os espíritos exercem sobre a matéria. Ação que estás longe de suspeitar, como eu disse há pouco. 12. Suponhamos então que ele quisesse fazer uma substância venosa e que uma pessoa tomasse. Seria ela envenenada?
Bom, embora fosse capaz de fazê-la, o espírito não o faria, porque isso não lhe é permitido. Perfeito. Né? E vai tudo. Tudo isso que é importante deixar claro. No livro dos Renato? Espíritos. No livro dos Espíritos também, mas tudo isso que acontece é porque há possibilidade dentro das leis naturais, né, das leis da física. Exato. E além disso, né, nesse exemplo em específico aqui, né, o indivíduo não ia fazer um veneno para o outro tomar, a não ser que fosse o momento dele desencarnar. Mas não sendo isso, ninguém tem essa capacidade, claro. Ninguém tem esse poder, né? A ninguém é dado esse poder. Perfeito, né, perfeito, com certeza. 13. Teria tido o poder de fazer uma substância salutar e própria a curar em caso de doença e o caso se apresentou? Sim, muitas vezes. Tem uma nota, né? Se encontrará um fato desse gênero, seguindo de uma interessante explicação teórica no artigo que publicamos adiante, sob o título de Um Espírito Servidor. Número 14. Poderia, assim, também fazer uma substância alimentar? Suponhamos que fizesse uma fruta, uma iguaria qualquer. Alguém a poderia comer e se sentir saciado? Ficaria assim. Mas não procureis tanto para achar o que é tão fácil de compreender. Basta um raio de sol para tornar perceptíveis os vossos órgãos grosseiros, essas partículas materiais que enchem o espaço onde viveis. Não sabes que o ar contém vapores de água? Se os condensardes, eles voltarão ao estado normal. Privai do calor essas moléculas impalpáveis e invisíveis e elas se tornarão um corpo sólido e bem sólido. É assim, muitas vezes, outras substâncias de que os químicos tirarão maravilhas ainda mais surpreendentes. É que os espíritos dispõem de instrumentos mais perfeitos do que os vossos. Ou seja, a vontade e a permissão de Deus. Perfeito. Tem uma nota grande aqui, né? A questão da saciedade é aqui muito importante, como uma substância que não tem senão uma existência e propriedades temporárias e, de alguma sorte, de convenção. Pode produzir a saciedade? Essa substância, pelo seu contato com o estômago, produz a sensação de saciedade, mas não a saciedade resultante da plenitude. Se uma tal substância pode agir sobre a economia e modificar um estado mórbido, ela pode também agir sobre o estômago e produzir o sentimento da saciedade. Todavia, pedimos aos senhores farmacêuticos e restauradores para não conceberem ciúme nisso, nem crerem que os espíritos venham lhe fazer concorrência. Esses casos são raros, excepcionais, e não dependem jamais da vontade de outro modo, né? Se nutriria se curaria por muito bom preço, né? Tem que ter sempre o crivo, né? Tem que ter sempre a vontade de Deus, tem que ter sempre uma aliança com Deus e tudo mais. Porque senão, eu curo todo mundo, você sairia por aí curando. E não é só isso. Plasmando um monte de coisa, alimentos, agora me deu até um alívio aqui, que imagina agora a concorrência dos espíritos com a minha pizza. Sim, com certeza. E não seria só isso, né? Exatamente. Jesus curou aquele que estava já pronto para ser curado. Para aquilo isso, ali, né? E pronto para ser curado. E não o conectado, mas aqueles também que estariam aptos. Perfeito. Outros não foram curados. E aí? Foram curados, mas retornaram. Também. Né? Também voltaram a estarem doentes. Perfeito. Mas daqueles que tinham aquela aptidão para a cura, Jesus foi lá e fez a parte dele. Exato. Nós temos que fazer a nossa. Sim. A coparticipação também é nossa. Perfeito. 15. O espírito poderia, do mesmo modo, fazer a moeda? Pela mesma razão. 16. Esses objetos tornados tangíveis pela vontade dos espíritos poderiam ter um caráter de permanência e de estabilidade? Bom, isso a gente está chegando já quase ao final aí, né, Renato? Pois isso poderia acontecer, mas não se faz. Está fora das leis. Exatamente. Vamos deixar aqui para a gente continuar no próximo, né, meu? Pergunta 17. Né? Isso, a gente continua no próximo programa. Perguntas interessantíssimas aqui, né? Sim. A gente acha que não pode. Pode sim, mas tudo dentro
de um porquê dentro de uma determinação, de uma permissão acima de qualquer coisa. Pra quê, né? Pra quê também? Exatamente. Porquê, pra quê, permissão. Com certeza. Enfim, é isso aí, né, Renato? Sem dúvida. Da mesma forma, quando alguém chega perto de você e você sente aquele aroma, aquele perfume de rosa, tudo isso, né? E você tem as impressões. Chegamos ao final, então, de mais um programa Luz na Penumbra. Muito obrigado a todos. Sexta-feira que vem estamos de volta. Bill Fabiano. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.